Opa, e aí, como é que você tá? Tudo bem? Tô muito feliz de mais um dia estar aqui com você. Hoje a gente vai falar sobre um dos aspectos assim do caráter de Deus que eu amo demais, que é o fato dele realizar coisas impossíveis. Esses dias eu tenho escutado um louvor maravilhoso que tem tocado muito meu coração e eu te convido, assim que você terminar de me ouvir aqui, né, a ir lá escutar esse louvor. Ele se chama Deus de Milagres, do Diante do Trono. Vou ler um trechinho para vocês aqui desse louvor. Fala assim, ó: O meu Deus é um Deus de milagres. Não há limites para o seu poder agir. Realiza o impossível, para ele nada é tão difícil. E o maior milagre já operou em mim, e o maior milagre quer operar em ti. Já passou algum momento na sua vida que você teve uma situação que você disse assim: nossa, isso aqui é difícil demais para mim, eu não vou conseguir superar isso? E aí eu te convido a fazer uma retrospectiva da sua vida. Quantas coisas você já disse isso, mas no final as coisas se encaminharam, com o Senhor ali ao seu lado você conseguiu superar essas crises, essas batalhas. Constantemente nós somos colocados, né, em batalhas, em campos de batalhas, principalmente na nossa mente, mas também às vezes no nosso trabalho, na nossa faculdade, nos nossos relacionamentos, na nossa escola. Tantas coisas acontecem, né? Às vezes até mesmo na igreja temos desafios, decisões difíceis a tomar e a gente pensa: poxa, isso aqui tá complicado demais, tá pesado demais para mim. E nós nos esquecemos um pouco do caráter do Senhor, né? Para Deus não existe a palavra impossível. E às vezes a gente ora e passa um tempo e a gente pensa: será que Deus se esqueceu? Será que Deus não quer agir? Mas até mesmo o impossível onde Deus age, ele precisa de processos. Você já viu aí o processo de desenvolvimento de uma vida dentro de uma mãe? Um embrião ali se desenvolvendo, ele poderia simplesmente fazer todas as coisas ali, sei lá, mandar um feto ali já pronto, com os órgãos desenvolvidos, né? Fazer algo diferente do que ele fez. A gente está acostumado, né, a ter um embrião, a se desenvolver por 9 meses, às vezes 8, depende, né? Mas normalmente por 9 meses, e aí ele nasce. Nós estamos acostumados com esse processo, mas ele não deixa de ser um milagre, porque nenhum ser humano consegue por si só, né, inventar e criar uma vida. Somente Deus pode dar a vida a alguém. Somente Ele pode fazer um serzinho se desenvolver dentro da barriga da mãe. Mas esse milagre, ele precisa de um processo. Talvez hoje você está precisando de um milagre, algo que Deus realize, que nesse momento na sua vida é impossível. Mas lembre-se dos processos da vida. Eu não sei se eu já te contei, mas teve um dia na minha vida ali que eu tava com um tempozinho livre, tava fazendo um bolo, me sentei ali à frente do fogão, coloquei a massa na forma, né, e coloquei ele pra assar e falei: cara, pelo menos uma vez na minha vida eu preciso ter a experiência de assistir esse bolo crescer do início até o fim sem nenhuma distração. Então não tinha celular, não tava conversando com ninguém, não tinha nenhuma música de fundo, era só eu, o forno e o bolo crescendo. E cara, é muito legal você ver o processo do bolo ali fermentando, crescendo. De uma vez ele cresce, se desenvolve, aquela coisa que era líquida fica fofinha ali, é muito legal. E o que a gente tem a tendência de fazer? É se distrair nos processos, né? Pegar um celular, a gente vai lá, cozinha alguma coisa, quando tem que assar a gente vai pra fora, assiste uma televisão, lava alguma coisa, sempre se distrai para não lidar com os processos. Mas tem algumas coisas na sua vida que você não consegue se distrair. Não tô dizendo que toda vez que você colocar um bolo na forma, você precisa ficar ali olhando ele se desenvolver. Eu até te convido a fazer isso pelo menos uma vez na sua vida, porque é uma experiência muito interessante, mas nem todo mundo tem essa paciência. Mas eu amo ver as coisas se desenvolvendo, mas sei como é difícil quando a gente quer algo imediato, quando a gente precisa de uma ajuda. Às vezes você está passando por um sofrimento, uma dor, uma angústia, e tudo que você quer é que Deus venha ali, te ajude, tire isso de você, mas aquilo está demorando um processo, ele está te fazendo crescer, né? E mesmo que pareça impossível, está sendo gerado, as coisas impossíveis estão sendo realizadas na sua vida. E você não pode se esquecer que Deus continua realizando milagres, que para Ele não há limites. O poder do Senhor não tem limites, é isso que esse louvor fala. Ele continua realizando o impossível e para Ele nada é difícil. Quando você for orar, nunca diga algo para Deus que você fala assim: ai Deus, eu sei que isso é muito difícil. Lembre-se, para Ele nada é difícil. Gostaria também de te convidar a ler Jó. Eu vou ler só o inicinho dele aqui. Jó capítulo 38. O Senhor desafia Jó. Então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó: quem é esse que questiona a minha sabedoria com palavras tão ignorantes? Prepare-se como um guerreiro, pois lhe farei algumas perguntas e você me responderá. E ali, a partir do versículo 4 do capítulo 38 até o versículo 34 do capítulo 41, Deus faz diversos
diversos questionamentos a Jó. E se você não conhece muito bem a história de Jó, eu vou te fazer um resumo aqui bem rápido, mas eu te convido aí a depois ler, porque ela é uma história muito rica e tenho certeza que você vai tirar muitas lições dela. Jó era um homem muito próspero e que tinha um relacionamento muito profundo com o Senhor. O inimigo vai ali, conversa com o Senhor, ele questiona a integridade de Jó, como se Jó só se relacionasse com Deus porque ele era o protegido, né? Porque ele tinha tudo. Se fosse retirado tudo de Jó, ele não seria mais fiel ao Senhor. E aí Deus, conhecendo o coração de Jó, permite que as coisas aconteçam com ele, então ele perde ali os seus bens, a sua família, até mesmo os seus amigos, a sua esposa, ele ficam contra ele. Jó, ele perde tudo menos a sua fé. Só que mesmo ele não perdendo a fé em Deus, ele faz diversos questionamentos ao Senhor. Ele até mesmo amaldiçoou o dia em que ele nasceu, preferia nem ter nascido, porque ele estava passando por uma angústia muito forte. Jó foi muito humano aqui. E muitas vezes a gente pensa nas pessoas da Bíblia, né, como super seres humanos, né, que não passaram por dificuldades, que não tiveram problemas, mas Jó, ele sofreu muito mesmo, e ele deixava isso claro para Deus, ele questionava o Senhor por que ele estava passando por isso, por que ele estava sofrendo tanto. Ele questionava o Senhor, ele não queria estar passando por aquilo, ele não queria nem ter nascido, tamanha era a sua angústia. E ao invés de Deus responder sobre esses questionamentos da sua dor, Deus, ele começa a falar sobre quem ele é. Aquilo é um presente para Jó, mas também é um presente para cada um de nós, porque Deus está falando aqui para cada um de nós sobre o seu caráter. Então Deus, ele vai descrevendo coisas que ele fez, o seu poder, como ele é grandioso, como ele é poderoso, todas as coisas que ele fez nesse mundo e coisas que nós nem imaginamos que ele poderia fazer. E aí, lá no capítulo 42, Jó respondeu o seguinte ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar os teus planos. Perguntaste: quem é esse que com tanta ignorância questiona minha sabedoria? Sou eu. Falei de coisas de que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Disseste: ouça e eu falarei. Eu lhe farei algumas perguntas e você responderá. Antes eu só te conhecia de ouvir falar. Agora eu te vi com os meus próprios olhos. Retiro tudo o que disse e me sinto arrependido no pó e nas cinzas. A gente está falando de um homem que recebeu da sua esposa ali uma orientação: amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele não fez isso com o Senhor. Um homem que tinha um relacionamento sim íntimo com o Senhor, mas ele precisava que o quê? Que o Senhor revelasse o seu caráter. E é isso que nós precisamos. Por isso que é importante que você leia a palavra, por isso é importante que você ore, porque nesses momentos que você fortalece o seu relacionamento com o Senhor, são os momentos onde o caráter do Senhor é revelado. Quando você lê a palavra e vê sobre o poder de Deus, não é uma mera leitura, é você se lembrando que Ele ainda realiza o impossível. Então vamos orar hoje para que isso seja fortalecido no seu coração. Senhor Deus, meu Pai, obrigado por essa mensagem maravilhosa, obrigado pela Tua graça e obrigado, Senhor, pelo Teu grande poder. Senhor, eu peço para que o Senhor esteja colocando no coração de cada um de nós a sede e a vontade por buscarmos ler mais a palavra, conhecer mais sobre o seu caráter, Pai, e orarmos mais a Ti também, para que assim como Jó, que tinha vários questionamentos, que estava passando por momentos difíceis, mas ele conheceu o caráter do Senhor. Ele passou por um processo, um desafio muito grande, mas o Senhor se revelou para Jó. Que o Senhor venha se revelar para cada um de nós, que o Senhor venha colocar certezas no nosso coração, que nós possamos descansar no Teu poder, Pai, que nós possamos descansar confiantes de que para o Senhor nada é tão difícil, que o Senhor continua realizando milagres, que não existe a palavra impossível no seu vocabulário, Senhor. Tira de nós toda a incredulidade, toda a seta do maligno, todas as palavras lançadas contra a Tua verdade, Pai, que nós absorvemos no nosso coração, que elas sejam quebradas agora em nome de Jesus. Que todo engano, toda angústia, toda mágoa e todo medo caiam por terra agora das nossas vidas, que batam em retirada e que o nosso coração seja inundado pela Tua verdade, pela Tua palavra. Que nós possamos caminhar confiantes, Pai, no Teu caráter íntegro, na Tua justiça, Pai, na Tua misericórdia que se renova sobre a nossa vida cada manhã. Senhor, nós Te honramos, Te agradecemos e Te bendizemos, porque nós sabemos que o Senhor não é homem para mentir, que o Senhor não volta atrás com a Tua palavra, que o Senhor continua honrando aqueles que são justos, obedientes, aqueles que confiam e descansam no Teu poder. Guarda o nosso coração, Pai, e nos livra das maldades desse mundo. Em nome de Jesus, amém. Que seu dia seja incrível assim como você é. Eu te espero amanhã para que a gente possa orar juntos de novo. Deus abençoe a sua vida.